gente, eu sou a Érica, do canal Uma Bela da Espanha, e hoje eu tô aqui para mais um episódio da série de vídeos que conta histórias reais de pessoas que moram aqui na Espanha. E hoje nós vamos falar de um assunto que talvez te interesse: bolsas de estudos, na graduação, no mestrado e no doutorado. Haja bolsa! E aí, te interessou? Quer saber como essa aqui conseguiu tantas bolsas? Então fique nesse vídeo. Sim, a Érica costuma dizer que eu sou a menina das bolsas. Então, gente, vamos começar o episódio de hoje. E para começar, eu quero que a Andressa se apresente para vocês. Então, Andressa, conta um pouquinho de quem é você. Oi, gente. Bom, eu sou a Andressa, moro aqui em Jaén desde 2018. Na verdade, cheguei em Jaén junto com a Érica, né? Nós duas ganhamos a bolsa de graduação. Eu comecei o curso de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica na UFBA, na Universidade Federal da Bahia, em 2014. E em 2018 eu já estava quase no fim, quando eu consegui a bolsa de estudos para graduação aqui na Universidade de Jaén. Então, deixei tudo no Brasil, vim para cá com a dúvida se tudo ia dar certo, porque tinha toda uma questão de documentação, que a gente pode falar um pouco mais na frente. Mas deu tudo certo, a gente terminou a graduação aqui, depois eu fiz o mestrado, ganhei outra bolsa de estudos para o mestrado. E quando eu estava terminando o meu mestrado, eu consegui outra bolsa para fazer o doutorado. Então, por isso eu sou a convidada de hoje, porque sim, a Érica costuma dizer que eu sou a menina das bolsas. Porque Como não? comecei na graduação e estou agora no doutorado, e é sobre isso que a gente vai falar um pouco, né? Inclusive, gente, eu falo que ela é a menina das bolsas porque a gente hoje vai falar somente das bolsas daqui da Espanha. Mas desde o Brasil essa menina ganha bolsa. Então, fique nesse vídeo porque se alguém pode te dar conselho sobre como ganhar bolsa, é essa aqui. Então, Dessa. Eu tô tentando ser simpática, senão o vídeo vai estar assim. Mas só porque ela tá triste. Então, Dessa, como você falou, você conseguiu 3 bolsas para a graduação, para o mestrado e para o doutorado. Isso é bastante, né? São várias bolsas, toda a sua trajetória de estudo ali, você teve uma ajuda financeira, então isso é muito importante. Eu acho que isso pode incentivar e também ter a curiosidade. As pessoas têm essa curiosidade de saber como você conseguiu todas essas bolsas. Então, eu queria que você falasse um pouco de como foi o processo, a sua trajetória, como foi que você conseguiu tantas bolsas, enfim. Bom, para a graduação, né, na época, né, eu estava procurando, na verdade, um intercâmbio de 6 meses, 3 meses, né, porque eu queria melhorar o meu inglês e tal. Mas, nessa procura, eu olhava em vários sites para ver, né, se eu conseguiria bolsas, fazer algo com alguma ajuda. A vontade era fazer o Ciências Sem Fronteiras, né, mas foi num período de estabilidade política, então ele estava cancelado, não era uma opção. Eu sabia de vários colegas que tinham feito e eu ficava, nossa, eu também quero, é muito legal. E aí eu comecei a procurar escolas de intercâmbio particulares, porque eu queria fazer 3 ou 6 meses de inglês e tal. Mas realmente eu não tinha condição, né? Eu falava, eu vou fazer, mas eu preciso de uma bolsa. Então eu ficava procurando. E nessa procura eu encontrei um grupo no Facebook, né? A propaganda da Beca de Talentos. E aí quando eu entrei, que eu comecei a ler os requisitos, que na época era a nota, né, da sua graduação, o ensino médio, eu fiquei, nossa, mas é só isso, né? Não é somente a nota. Então, eu lendo, falei, bom, vale a pena tentar, né? Pediam na época 7 na média, né? E eu tinha nota 8 e algo na graduação, que foi uma coisa que me ajudou muito, né? Porque geralmente essas bolsas, elas levam em consideração a sua nota, ou no ensino médio, ou na graduação, né? Então, por isso é muito importante você manter as notas, né, altas. Tem muitas pessoas que perguntaram, né, durante o processo, perguntaram, a UFBA, que é a minha universidade de origem, te ajudou em algo? É somente para universidades federais do Brasil? Você precisa ter matrícula na universidade? E aí eu sempre expliquei que não. A bolsa da Universidade de Jaén foi totalmente independente, né? Tanto que quando eu vim para Jaén, eu cancelei a minha matrícula na universidade, na UFBA, e me matriculei aqui. Então eu tive que abdicar do meu diploma de lá para terminar o meu curso e ter o meu diploma daqui, né? Foram coisas totalmente independentes. Inclusive, uma pessoa que não tem faculdade, que não iniciou a faculdade, também pode se inscrever com a nota do ensino médio. Nessa mesma bolsa, né? Que é a bolsa da graduação. No nosso caso, né? No meu caso, eu só terminei. Então eu reconheci as disciplinas aqui e comecei no 3º ano. Então eu fiz 1 ano e meio, mais ou menos, né, da graduação aqui para conseguir terminar e ter o diploma. Então já saiu, mesmo a maioria do curso sendo feita no Brasil, ela conseguiu aproveitar as matérias, terminar o curso aqui e ter o diploma daqui. Sim. Inclusive, você também teria a possibilidade de ir para o Brasil e reconhecer o diploma daqui, lá. Sim.
Que seria muito fácil, porque a maioria das matérias estão lá, e ter os 2 diplomas. Os dois, né? Hoje em dia existe a Fundação Carolina, né? Que você já não precisa fazer as disciplinas, se é o mesmo curso, né? Você se inscreve e você consegue reconhecer o seu diploma no Brasil se você em algum momento tem a intenção de voltar. Então, isso é uma possibilidade muito boa para quem se forma aqui, né, em um país estrangeiro. Então, o processo no início foi bem complicado, né, porque eu tinha várias dúvidas, quais disciplinas eu vou conseguir aproveitar, quanto tempo eu vou ficar. Então, inicialmente, eu vim com a intenção de ficar um semestre, porque eu falei, não, se eu precisar estudar mais 3 anos lá, não vale a pena para mim. Mas quando eu cheguei, a maioria das disciplinas foram reconhecidas, eu vi que eu só ia precisar estudar 1 ano e meio aqui, então eu falei, não, para ter um diploma em espanhol, vale muito a pena mesmo que eu quisesse voltar, que era o meu plano inicial. A bolsa do mestrado veio logo após a graduação, era época de pandemia, sem possibilidade de emprego. Na época eu voltei para o Brasil, porque aqui estava impossível, então eu fui ficar perto da minha família. E no Brasil eu até enviei alguns currículos, mas era um período de instabilidade no mundo inteiro, né? Então eu vi que pelo menos em 1 ano ia ser muito complicado achar um emprego, né? E eu já tinha feito a inscrição no mestrado, né? Na beca de talentos, também na Universidade de Jaén, para fazer o mestrado. Então, quando foi em junho, julho, que saiu a resolução, eu vi que eu tinha passado e eu já comecei a me programar para voltar, porque o mestrado começaria em outubro. E muito importante também para o mestrado foi porque durante a minha graduação eu consegui manter a minha nota alta, né? Então eu tinha 8,2 de média final da minha graduação e por isso eu consegui o mestrado também na universidade, porque a Bolsa de Talentos ela leva em consideração principalmente a nota, né? Se você tem um curso de espanhol, é um ponto a mais e tal, mas eu lembro que eu só coloquei mesmo a minha graduação e consegui e fiz o mestrado. O doutorado, que é a minha terceira, e não sei se é a última bolsa, mas o doutorado também levou em conta, né, a minha nota da graduação, não do mestrado. Porque no momento que eu fiz a inscrição para o doutorado, eu não tinha terminado o mestrado. Então, para essa bolsa que se chama FPU, é Beca de Formação de Professorado Universitário. Ela é uma bolsa do governo espanhol, é diferente da Beca de Talentos, da Bolsa de Talentos, que é da Universidade de Jaén, né? A FPU, ela é do governo espanhol, então você não precisa estudar na Universidade de Jaén ou pedir para a Universidade de Jaén. O único requisito inicial é que você tenha um professor em uma universidade espanhola que queira ser o seu tutor. Então, no meu caso, foi mais fácil. Por quê? Porque eu já conhecia os professores, do mestrado, né? Sim, do mestrado e da graduação também. Sim. Então, eu já tinha contatos. Então, um dos professores, né? Uma das professoras, na verdade, conhecia outro professor. E entre eles me convidaram para fazer o doutorado, porque o meu tema da minha tese do mestrado era interessante para eles. Eles tinham um projeto na época. E aí eles falaram, você quer fazer o doutorado? E eu não sabia muito bem como funcionava, mas eu vi como uma oportunidade, que me pediram, né? Artigos que eu já tinha apresentado, então como eu já tinha feito estágio no Brasil, eu tinha 2 artigos. Então os artigos do Brasil também valem? Também valem. O que eles querem é que você tenha participação em congresso, né? O seu currículo, você até experiência profissional conta também. Se você colocar, eu já fiz estágio, já trabalhei na área, né? Qual a sua nota da graduação? E também é obrigatório você ou ter concluído o mestrado ou ter matrícula no mestrado. Sabe? Apesar de usar a nota da graduação, você tem que estar pelo menos matriculado. Isso é um requisito mínimo? É um requisito mínimo. Você tem que estar matriculado no mestrado ou já ter concluído, porque, claro, você não entra da graduação direto no doutorado, né? Você tem que entrar do mestrado no doutorado. Mas como tem pessoas que se matriculam e ainda não terminaram o mestrado, Como foi o seu caso? Isso, eu usei a nota da minha graduação. Entendi. Uma coisa importante, né, que eu acabei não mencionando, é que para você se matricular na FPU, além de ter mestrado e graduação, você precisa ter uma matrícula ou uma pré-matrícula em algum doutorado em uma universidade espanhola, onde o tutor, né, o seu orientador, trabalhe, obviamente. Né? Então, não significa que você vai ganhar a bolsa da FPU e já vai ter o doutorado, não. O doutorado, a matrícula na universidade de destino é essencial para você ter a FPU, né? É um ponto muito importante. Entendi. Então, agora vamos para as perguntas do Instagram. Inclusive, se você não me segue, aproveita e me segue lá, porque aí você pode interagir, participar, mandar perguntas, sugestões de vídeos. Então, segue lá. O nome é Érica Paixão, com 2x, eu vou deixar aqui para vocês. E é isso. Então, vamos lá. A primeira pergunta é em
relação à média, que média eu preciso ter? Né? Você falou um pouco em relação à graduação e tal. Sim. E qual a média você precisa ter, por exemplo, para o doutorado? Para bolsa do FPU, né, as notas elas dependem da área que você fez a sua graduação. Então, se você é de engenharia, as notas costumam ser um pouco mais baixas, a média, né, 7,5, 7,6, e isso a cada ano muda. Então, existe um site que a gente vai colocar também na descrição, onde as pessoas vão poder ver com mais detalhes, né, porque são muitas áreas, muitas notas, então não vale a pena eu falar. Né, o único importante é que são notas diferentes. Então, na área de humanidades, por exemplo, a nota chega a 8,5, 8,6, então é mais ou menos isso, né? Uma média para cada área. Ok, e aí, se a pessoa já está interessada, né, já sabe o curso que quer, é importante dar uma olhada para saber qual a nota precisa manter, né, na graduação ou no mestrado para participar dessa bolsa. Então, outra pergunta que tem aqui você pode trabalhar quando você tem a bolsa de estudos? E aí? Bom, a FPU, ela já te paga um salário todos os meses, né? Então, além de você fazer o doutorado, você tem que dar também horas de aula. E o que a universidade pede, não só a universidade, mas a bolsa pede a dedicação exclusiva. Então, você não pode trabalhar em outros lugares enquanto você tem FPU. Existem exceções? Talvez. Por exemplo, se você quer fazer um curso para uma universidade externa e esse curso vai tomar 5 horas da sua semana, você tem que pedir à universidade um aval se você pode fazer 2 coisas ao mesmo tempo. E a universidade pode negar ou aceitar. Mas você poderia receber por esse serviço? Sim, eu posso, mas eu tenho que ter o aval da universidade. A universidade pode falar, pode fazer, entendeu? E também tem pessoas que prestam serviços para a universidade e acabam ganhando um pouco mais por isso. Mas assim, em teoria, né, não pode, é dedicação exclusiva. Mas, claro, existem essas pequenas exceções que a universidade tem que estar de acordo e te liberar. E essas exceções, pelo que eu entendi, só são na área que você estuda. Isso, mais direcionada a cursos, a um projeto que a universidade está, que precisa de um profissional com o seu perfil. Então, talvez eles podem te pagar para você, um pouco mais para você entrar nesse projeto, participar desse projeto. Então, existem essas opções que comigo não aconteceu, mas eu já vi com outras pessoas acontecer, né? Então, é isso, né? De maneira geral, é dedicação exclusiva, mas existem exceções. Próxima pergunta. Com relação às bolsas de doutorado, qual a mais fácil e qual a mais difícil de conseguir? Então, eu considero que a FPU, né, que é a que eu consegui, é mais difícil. Por quê? Porque são 800 bolsas para toda a Espanha e outros países. Né? Não diretamente é outros países, mas porque as universidades têm que ser espanhola, mas qualquer pessoa pode pedir com o passaporte. Entende? O requisito é que você tenha um professor e se você conseguir a bolsa, você vai ter que vir para a Espanha. Né? Mas a FPU eu acho a mais concorrida. Existe também a FPI, né, que é a mesma coisa da FPU, mas é a nível de região, né, como aqui é Andalucia. Então você aí tem as universidades de Andalucia, não são todas as universidades espanholas, né? Então tem um pouco mais de limitação, mas isso também ajuda a diminuir um pouco a quantidade de pessoas. Sim, é concorrência. Né? Mas um requisito da FPI é você ter tentado a FPU e não ter conseguido. Entende? É como se a Junta de Andalucia, né, a Junta da região, ela criasse uma bolsa para os estudantes que tentaram a FPU não conseguiram. Então, os estudantes de Andalucia vão ter uma segunda oportunidade. Entendi. Né? E aí, depois da FPI, que ela abre as inscrições depois do resultado da FPU. Justamente por isso. Porque quem não passou, aí você tem que ficar atento e pesquisar quando mais ou menos abre. Né? Nunca é no mesmo dia, mas é um rango de meses, entre novembro e dezembro abre a FPU. Então, depois de um tempo sai a FPU, 2, 3 meses depois abre a FPI. Então, tem que ficar atento com relação às datas. E depois da FPI, também tem uma que é chamada Action 5, que é da Universidade de Jaén. Então, são para estudantes que querem fazer o doutorado na Universidade de Jaén. Então, aí diminui ainda mais, né? Porque você tem que ter um professor da Universidade de Jaén, você já tem que ter pedido para a Universidade de Jaén. Então, é como se a Universidade de Jaén também quisesse dar oportunidade para os estudantes daqui fazerem o doutorado. Então, eu, por exemplo, fiquei na lista de espera da FPU. E eu passei na Action 5. Então, eu fui chamada na Action 5, né, a menina das bolsas. Bolsa para escolher, né? Fui chamada na Action 5 e um mês depois, que eu já tinha começado, a FPU me chamou. Então, a própria universidade gestionou tudo. Eu só fiz mudar de bolsa. Eu não tive que fazer nada, só aceitar mesmo, assinar um documento que eu aceitava a mudança e a própria universidade gestiona. Sabe? Mas o requisito, tanto da FPI como da Action 5 da Universidade de Jaén, é ter tentado a FPU, porque a FPU é a mais difícil. Né? Então, respondendo a pergunta qual é mais fácil, a mais difícil do doutorado, a FPU é mais difícil e a Action 5 da universidade é mais fácil somente pela concorrência. Porque
requisitos são os mesmos. Claro, mas mesmo sendo a mais difícil, você tem que tentar, porque senão você Claro. acaba com as possibilidades de Sim. tentar as outras. Né? Sim. É obrigatório você Aham. tentar a mais difícil Sim. e ir passando aos poucos. Então, outra pergunta que tem aqui é: existem oportunidades de bolsa de estudo na Espanha específicas para brasileiros ou latinos americanos? Então, a beca de talento ela é feita para estrangeiro, né? Não é feita para espanhóis. Mas não existe, não é somente para brasileiros, né? Para várias nacionalidades, mas é importante citar que existem vagas para algumas universidades ou projetos brasileiros e latino-americanas, né? Vagas que são específicas para isso. Mas várias nacionalidades podem participar. E a FPU, ela é para espanhóis e estrangeiros, né? Nesse caso existe essa diferença, né? A FPU ela não foi feita para estrangeiros, mas ela aceita estrangeiros. Né? Ela foi feita para espanhóis. Sim. Eu acho que uma pessoa que está querendo uma bolsa de estudo, né, ou na graduação, ou no mestrado, é importante que ela leia bem, né, o que está pedindo e veja onde ela pode se encaixar. Porque como a Andressa falou, a beca de talentos, a bolsa de talentos, ela tem algumas partes que ela especifica mais. Então, para uma pessoa que fez Enem, por exemplo, para uma pessoa que participou do projeto tal, para uma pessoa que estudou no curso tal. Então, cada vez mais ela coloca vagas que especificam mais, né, brasileiros ou latinos, americanos. Eu sei que tem um projeto na Argentina, por exemplo. Então, cada vez mais. Então, é muito importante porque talvez tenha uma vaga que seja perfeita para você. Então, tenha muita concorrência, mas tem uma vaga que encaixa você se encaixa perfeitamente, né? Então, eu acho que é muito importante você pesquisar e ver, ler bem e participar. Ler os requisitos, né? O que pedem, porque às vezes eles não pedem que você tenha experiência de 10 anos. Né? No caso da beca de talentos, da bolsa de talentos, eles pedem que você tenha uma nota boa. É isso, né? Então você vai traçando também o seu caminho de acordo com os seus objetivos, né? Principalmente se você é uma pessoa que está começando a graduação agora, ou que nem começou, né? Você já vai saber que se o seu objetivo é chegar no doutorado, ter uma nota alta é muito importante, né? Eu não considero a nota o principal, mas depende do seu objetivo, né? Não é o principal para definir quem é você, mas para participar de uma bolsa. De uma bolsa, sim. Infelizmente, tipo, não tem como saber, Andressa é uma boa aluna, tá, beleza, Andressa é uma boa aluna, mas como é que eu vou medir isso? Sim, no final a nota Infelizmente, para as bolsas é o parâmetro que eles usam, né? Então, eu na verdade não tinha essa intenção, mas ter uma nota alta foi essencial para conseguir todas essas bolsas, entendeu? Como tudo aconteceu sobre a bolsa de estudo, como a da vida de doutorado, é muito difícil. Começar a chorar. Então, nós recebemos muitas perguntas dessa vez, inclusive eu quero agradecer pela interação, que vocês continuem assim. E eu vou tentar resumir algumas perguntas aqui que falaram mais da questão pessoal, né? Então, qual o maior desafio que vocês enfrentaram nesse processo de mudança? Qual a coisa mais difícil que vocês passaram juntas? Qual foi a sua maior dificuldade em um país diferente? Então, conta um pouco, né, de tudo assim, passar um filme na nossa cabeça, de muitas coisas, mas enfim, tenta resumir um pouco a nossa história e todas as dificuldades que os perrengues, o perrengue a Globo não mostra, gente. Então, assim, pra mim, né, eu acho que pra gente, né, o maior desafio foi o início, né, porque a gente chegou com o espanhol muito básico, assim. Você é básico, né? Eu, zero. Eu conseguia, pelo menos, começar a me comunicar. Olá, buenos dias. Eu falava, depois disso, era no talento. Então, assim, o início foi muito difícil, porque a gente teve muitos problemas com documentação na universidade, né? Na parte de reconhecimento de disciplina, de se estabelecer, de ver quais disciplinas a gente ia ter que fazer. Eu lembro que a gente começou uma disciplina e teve que parar no meio, porque lá a gente conseguiu reconhecer. Então, esse início, eu lembro que foi muito complicado, porque a gente tinha que ir estrangeiria, resolver problema de documentação. Nossa, era muito angustiante. Era angustiante, era preocupante, a gente estava naquela sensação de acho que eu vou ter que voltar pro Brasil, porque não vai dar certo. Sim, eu lembro de uma situação que eu falei com Dessa, velho, será que vai dar certo? A gente já tava aqui, a gente já tinha chegado, né? A Dessa falou, Érica, a gente já tá aqui. Ninguém tira a gente daqui, vai dar certo, nem que seja na tora. E foi realmente, a gente teve muitos problemas, como a Andressa tá falando, desde o Brasil, desde a inscrição. E quando a gente chegou aqui, a gente teve que, tipo, a gente já tá aqui, o que a gente vai fazer? Você vai me levar, daí eu vou ter que voltar pro meu país agora? Não! Tem que dar certo, bora, reconhece essas disciplinas, eu quero meu diploma. Então foi isso mesmo, foi muita garra, né? Porque o espanhol era básico, a gente ia pras aulas, eram coisas muito técnicas que a gente não sabia espanhol as palavras. Eu lembro que as primeiras aulas eu olhava pro professor e falava, o que é que ele tá falando, meu Deus? Hoje a gente dá risada, né?
Mas o que é que ele tá falando? Como eu vou conseguir fazer uma prova em espanhol? Mas assim, noites mal dormidas, a gente acordava com as galinhas, não tem aqui, mas tipo assim, 5 da manhã, 6, tudo escuro, e um frio, e a gente estudando, isso foi muito esforço, né? E teve um momento que eu acho que a dificuldade já não era o idioma, era o assunto. O assunto. Realmente, porque aqui a gente percebeu que o nível era... Alto, maior, mais alto, né? Exatamente. Não querendo comparar, né, a universidade, só que aqui eles tinham outra direção. Então a gente chegou no meio do caminho. Uma coisa é você estar lá no início, você já conhecer os professores, já conhecer as técnicas. Outra coisa é você chegar no meio do caminho e ter que se adaptar a tudo, ter que entender o que é, como é. Então realmente teve um momento que no início a gente não conseguia entender nada, mas depois eu acho que já passou pra... Meu Deus, não tô conseguindo entender nada do assunto. Eu consigo entender o espanhol, mas que assunto difícil. Eu lembro que uma prova, um professor chegou e falou: se vocês quiserem responder em português, podem responder que eu entendo. Mas eu já tinha estudado tanto tudo em espanhol que eu falei, se eu responder em português, eu vou me atrapalhar mais ainda. Provavelmente eu respondi em portunhol, né? Mas eu falei, eu vou tentar responder em espanhol porque eu já tinha tudo técnico memorizado em espanhol, né? Então, enfim, assim, resumindo, o mais difícil foi esse início, né? De você se adaptar com a língua, de você se adaptar com o país, de você se adaptar a estar longe da família. Muita coisa pra resolver. É como você ser um filhinho de mamãe e chegar aqui e depois de 8 horas de voo, você passar a ser adulto, sabe? Meu Deus, você resumiu perfeitamente. 8 horas de voo, agora você e você. Sim. Acabou, não tem mais. O filho chora e a mãe não vê. Então aquela coisa assim, se eu não acordar cedo e for resolver, não vai estar resolvido, né? Então era bem isso, assim. Em resumo, foi muito isso, assim. O início foi muito complicado. Mas aqui estamos quase aqui. 6 anos depois. Seguimos lutando, não tá fácil, mas tá melhor que há 6 anos atrás. Vai melhorando as coisas. Nossa, passou um filme. Sim. Ai, meu Deus. Verdade, você falando isso, eu falei, meu Deus. A gente sofreu muito. Então, eu acho que essa pergunta é muito importante porque ela fala sobre a questão do visto nas bolsas, né? Então, como foi a questão do visto pra você? Em todas as bolsas que você teve, graduação, que foi a primeira, né? O mestrado, você já estava nessa época da pandemia. E o doutorado, que é que você tem hoje. Assim, então, na Bolsa de Talentos, a universidade, ela te dá um valor por ano, né? Que é 2.200 euros de graduação e 3.000 mestrado. Por que eu falo isso? Porque quando você vai tirar o visto no consulado, eles te pedem que você prove que você vai poder se manter aqui na Espanha. Então, o que você precisa apresentar é o comprovante de renda de alguma pessoa, seu pai, sua mãe, que vai te manter aqui. Então, para tirar o visto, a minha maior dificuldade foi justamente essa, né? Conseguir provar que uma pessoa teria condição de me manter aqui, porque existe uma série de requisitos, né? Isso é importante você consultar com o consulado da sua região. Claro, porque muda bastante, né? A gente percebeu isso falando com outros brasileiros, que o de Uhum. Salvador, por exemplo, é um consulado muito exigente. Sim. E os outros abriam exceções. Sim. O de Salvador pedia mais documentação que o normal, né? Então, a maior dificuldade foi realmente provar como eu conseguiria me manter aqui. E, além disso, você tem que ter o passaporte, né? Obviamente. E uma carta de aceitação da universidade, né? Que você ganhou a Bolsa de Talentos e que você vai vir estudar a graduação ou mestrado aqui. Então, eu tive que tirar o visto para a graduação e para o mestrado, apesar de já estar aqui. Porque, como eu fui na pandemia, o meu visto de graduação venceu em agosto. Eu estava no Brasil. E como era época de pandemia, eu não pude vir como turista e renovar aqui. Eu tive que tirar outro visto. Então, foi o mesmo processo, né? Provar que você tem dinheiro na conta, ou que tem alguém para te manter, carta de aceitação na universidade, passaporte e outros documentos mais básicos que, com qualquer e-mail que você mande ou entre na página do consulado, você já consegue ter acesso, né? E para o doutorado existe uma grande diferença, é uma diferença muito boa. Porque como o valor que eles te pagam como um salário, você não precisa provar que alguém vai te manter, né? O próprio salário que você ganha já te mantém. Então, na verdade, nem é você que gestiona e que paga o visto. Porque quando a gente vai para a Bolsa de Talentos, é você que tem que pagar o visto. Nesse caso, é a própria universidade que paga para você vir e faz toda a gestão. Ai, que maravilha. Então isso é muito bom, porque você, na verdade, você fica ali na expectativa, né? No stand-by. Mas na verdade é a universidade que tira. E uma vez que você tenha, se você é casado ou casada, você pode trazer também o seu esposo, mas nesse caso é você que paga, né? Não é a universidade. Você primeiro tem que tirar o seu, e aí você pode vir para a Espanha e daqui, porque claro, demora. Então, se você tem um tempo para estar aqui, o ideal é que você venha, já esteja aqui
e daqui você faz a solicitação para essa pessoa, para um filho também, né? Que seja de menor, claro. Isso tudo é feito por internet, né? Você não precisa ir em lugar nenhum. Eles vão te gerar a documentação e aí depois você só tem que ir na estrangeiria realmente gestionar o seu visto, né? Quando chega aqui, unir e tal, que é o que a gente faz tanto na Bolsa de Talento como na FPU. Então isso é um ponto bastante positivo, né? Porque a bolsa da FPU é melhor e você consegue não somente provar que pode se manter, como também consegue manter uma pessoa a mais. Eu acho que um ponto que você falou que é muito importante foi que você perdeu essa oportunidade de renovar o visto aqui e você teve que voltar para o Brasil, porque estava na época da pandemia, e você teve que fazer todo o processo de lá, né? Então, tudo que a gente falou aqui depende muito de onde você esteja e qual é a sua situação, né? Porque talvez, por exemplo, você já esteja na Espanha com outro visto, então ao invés de ir para o consulado brasileiro, você vai ter que renovar o visto aqui ou fazer essa troca de visto, e aí todos esses documentos, ou talvez, inclusive outros documentos, podem ser pedidos pela estrangeiria daqui. Então, por exemplo, eu tenho um visto de estudo da graduação pela Bolsa de Talentos. Então, agora eu passo para o mestrado. Eu não preciso voltar para o Brasil para fazer todo o processo de novo. Daqui, eu já faço todo o processo, entendeu? Mas como a Andressa teve essa situação, então ela teve que repetir todo o processo. Sim. Inclusive, eu poderia vir, mesmo com o documento vencido, né? Vir como estudante ou vir como turista e renovar aqui. Só que como era pandemia, eu precisava de um visto para vir. Claro, porque não deixavam entrar estudante, turista na época. Então tem um brasileiro que eu conheço que ele, estando na Espanha, tirou o visto de estudante. Porque ele já tinha a carta de aceitação na universidade e ele queria já chegar aqui antes. Mas ele tinha um visto, ele não tinha visto, ele veio como turista e tirou aqui. Entendeu? Sim. Então existe essa possibilidade agora. Antes não existia. Na nossa época acho que não existia. Eu acho que é uma mudança que chegou depois. Sim, eu acho que pode ser legal, né? Pra alguma pessoa, pra alguém que se encaixe nessa situação de vir como turista. Sim, porque às vezes demora muito, você tem aula pra começar e tal. Então dá pra você vir e você tem um período de 3 meses pra dar entrada, né? No visto de estudante. Entendi. E dessa uma coisa que eu acho que seria interessante falar para as pessoas, né? Que não é só receber a bolsa, né? E simplesmente não fazer nada, ficar tranquilo, só recebendo dinheiro. Você tem que comprovar alguma coisa, não só a questão do visto, né? Isso aí que a gente já falou mais ou menos. Mas para a universidade, você tem que mostrar, você tem que comprovar alguma coisa, como é? Sim, no caso da beca de talentos ou bolsa de talentos, você tem que ter pelo menos 90% de aprovação nas disciplinas. No ano letivo. No ano. Então, isso é muito importante porque eu vi muitas pessoas perderem a bolsa por não acreditarem nessa exigência. Né? Eu tive muita preocupação, isso em parte foi bom porque eu consegui também manter a minha média, né? Porque pra mim não era uma opção não aprovar, porque eu não queria perder a bolsa. Claro. Então eu vi muita gente que achou que teria o jeitinho brasileiro, aqui não existe isso, se fala que é 90%, você tem que aprovar 90%. Para FPU, como não tem prova, né, diferente do Brasil, o doutorado aqui não tem aula, né, que foi até o que os meninos falaram no vídeo anterior. Assistam Vida de Doutorado, vou deixar o link aí. Sim. Então aqui não tem aula, não tem prova, né? Então o que eles pedem é um relatório anual que você tem que enviar para a universidade e a universidade envia para o governo com o que você fez durante esse ano. Eu escrevi 2 artigos, eu fui para esse congresso, eu fiz esse curso, então você escreve tudo direitinho, o que você avançou na sua tese, o que tem escrito, manda para eles e isso é uma prova de como você está avançando. Além disso, né, uma coisa muito importante é que o seu tutor vai te dar um papel assinado dizendo que ele está de acordo, que realmente você fez, que ele está te acompanhando. E o jeito que a FPU tem, né, esse relatório, além desse relatório, você tem que mandar também um aval do programa de doutorado da sua universidade. Todo doutorado acompanha anualmente todos os estudantes matriculados. Então você também tem que enviar um relatório para o seu doutorado, porque o doutorado você renova a matrícula anualmente. Então você tem que ter a matrícula do doutorado no ano para renovar a FPU. Então não é somente a FPU que te controla, é também o programa de doutorado, né? Porque você está matriculado, você tem que estar fazendo alguma coisa. Então isso é muito importante, né? Não é só chegar aqui e conseguir tá tudo bem. Não, você sempre tem um acompanhamento anual, seja parte da universidade ou seja por parte da bolsa que você tenha. E eu acho que uma coisa importante também, que eu queria que você falasse um pouquinho, é que agora, como você falou, o salário que você recebe dá para você se manter, inclusive você não pode ter outros vínculos, né, de trabalho, mas no mestrado e na graduação,
o valor não é tão alto, né? Então, existem outras possibilidades de você ganhar dinheiro, como é que você fez, por exemplo. Sim. Então, para contar um pouco para as pessoas, né, que não tem condição de se manter aqui financeiramente e a bolsa também não abrange tudo, né? Então, quando eu fiz, né, a graduação e o mestrado, o dinheiro realmente não era suficiente, né, e não existia a possibilidade que existe hoje, né, porque a lei mudou, de trabalhar 30 horas semanais em qualquer coisa. A única coisa que permitia era você fazer estágio 25 horas máximo na sua área. Então, foi um pouco mais difícil, mas além da bolsa que a universidade dá, teve uma bolsa como um plus que o Banco Santander deu pra gente, né? Que eu não lembro exatamente o valor, acho que foi 1.000. Eu acho que varia um pouco dependendo da nota, porque eles classificam, né? Por exemplo, são 700 vagas. Então, os 100 primeiros recebem um valor. Verdade. E aí varia um pouco. Mas foi um valor que ajudou bastante. Com certeza. Né? E é uma bolsa que é só para quem é becário de talentos, né? Isso. Bolsista de talentos. Isso, Então, assim, ajudou bastante, né? Nos 2 anos, todo ano eles davam, já que a Bolsa de Talentos eles te dão por ano, o Santander também é por ano. E foi na graduação e no mestrado, né? Que a gente teve essa ajuda, que eu tive essa ajuda. Então, já foi um plus, né? Além disso, eu também consegui uma bolsa, outra bolsa, na universidade com um professor, que foi, na verdade, como um estágio, mas dentro da universidade. Então, foi uma bolsa fora, que pagava, eu acho que 500 euros por mês, algo assim. Então, aí já foi uma ajuda muito grande. E eu acabei terminando essa bolsa na pandemia. Foi já no finalzinho da minha graduação. Então, eu estava no Brasil e acabei trabalhando à distância, acho que 2 meses, algo assim, porque foi também de 6 meses, foi algo curto, né? E já no mestrado também, eu consegui um estágio em uma empresa aqui em Raém. Então, eu ganhava 300 euros por mês, mais ou menos. Então, também já foi um valor que ajudou, né? Existe essa possibilidade de você fazer estágio. Então, eu acho que hoje é um pouco mais fácil, porque você pode trabalhar. Então, aqui em Raém, né, a gente sabe que é um pouco complicado achar trabalho, né? Um pouco muito, achar trabalho. Mas em outras cidades, né, é bom saber que existe essa possibilidade, que aqui não é impossível, é um pouco mais difícil, mas existe. Exatamente. Então, deixa para finalizar, eu quero que você fale um pouco, né? A última mensagem para todo mundo que está te assistindo, para que as pessoas se inspirem em você, o último conselho, e é isso. Esse momento é seu. Bom, o meu primeiro conselho é o que eu já falei antes, né? É saber desde o princípio qual trajetória você quer seguir, né? Para você também direcionar os seus estudos, as suas notas para isso. Então, eu queria muito estudar fora, né? Então, desde o começo, eu já, assim, não esperava vir para a Espanha, não esperava ter a Bolsa de Talentos, mas eu sabia que eu queria fazer um intercâmbio. Então, eu fui direcionando, né, o meu caminho a isso e eu acho que tudo se moveu para conseguir essa bolsa e eu vim parar aqui, né? Muita gente pergunta, por que você foi para Raém? Porque eu consegui a Bolsa de Talentos, que foi essencial para a minha vida profissional, né? E para estar aqui hoje. Então, é muito importante você pensar, né? E também ter estratégia para onde você quer chegar, para onde você quer ir, quais são os seus objetivos. Então, eu acho que isso é muito importante e também uma coisa que sempre me moveu foi não me limitar às minhas condições. Sabe, eu acho que você lembra que eu não tinha condição de fazer um intercâmbio, mas eu estava procurando, né? Então, eu acho que a gente tem que saber que é difícil, que a gente vai ter dificuldade, mas não é na primeira dificuldade que eu vou desistir, né? Tentar, se esforçar, não, vou ver essa bolsa como dá para se manter, vai ser difícil, vai, porque até eu começar a trabalhar na universidade ou fazer o doutorado, eu não tinha condição de ir em um restaurante e pagar um prato de comida super caro, né? A gente saía muito, passeava muito, mas era assim, eu sou estudante, eu vou comer uma coisinha aqui, mas não vou em um restaurante caro. E hoje, né, a vida melhorou e a gente já pode ir em um restaurante, a gente já pode viajar, já tem o nosso dinheiro, a nossa vida. Então, é isso, né? Não parar na primeira dificuldade, realmente é seguir e pouco a pouco eu costumo falar que tudo é um processo, né? Você não vai chegar aqui e já vai Espanha, País das Maravilhas, tudo bem, minha vida tá ok, tá tudo resolvido, não. O início é sempre mais duro, sempre mais difícil, mas com o passar do tempo vai tudo, né? É como um quebra-cabeça que você vai montando, montando, montando e vai já vendo algo feito. Sim. Então é isso, para finalizar. Muito obrigada a todos pela atenção e espero ter ajudado e me coloco também à disposição para, se alguém tem alguma dúvida específica e quer saber algo relacionado a bolsas, eu tô aqui para qualquer coisa. Aidessa, muito obrigada, de verdade. Com certeza a sua história vai inspirar muita gente. E eu acho muito legal o que você falou sobre não desistir, né, pela sua condição. Muitas pessoas acreditam na lei da atração, né? Que quanto mais você pensa, mais você atrai.
talvez eu acredite nisso também, mas eu acho que a gente pode explicar isso de uma maneira lógica. Se você acredita, você está colocando sua energia naquilo, né? Então, você vai pesquisar mais, você não vai achar que você não pode fazer. Como eu não posso fazer? Então, eu vou pesquisar. Se lá no edital estiver dizendo que eu não posso, aí eu não posso, mas até eu ver o contrário, eu posso. Então, você procura, você pergunta, você vai atrás, até que você encontra algo que você pode, que você se encaixa. Então, é aquele negócio, aquela frase que não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Eu acho que foi muito isso, né? A gente não... Por mais que a gente sabia que era muito difícil, a gente tinha dentro da gente que era possível, né? E a gente chegou aqui e fez. Até difícil explicar como a gente fez, mas a gente fez. Como, né? E assim, eu também recebi muitos nãos, né? Da estrangeiria, eu tive muitos problemas para estar aqui. Mas o importante foi justamente o que eu falei, não desistir. É tipo, esse caminho tá com uma pedra, beleza, vou por outro. E até dá certo. Então, a vida, eu acho que no geral é assim, né? Você ir enfrentando os desafios. Ai, muito obrigada a você que ficou até aqui. Então, se você quiser deixar um comentário para a Decinha, que contou essa história com tanto carinho, coloca aí nos comentários o que você achou, perguntas. Me segue, né? Se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, ativa o sininho, faz tudo aí que eu tenho direito. E apoia esse projeto. E é isso, gente. Obrigada. Tchau. Um fim. Agora a gente vai relaxar. A coluna chega e já volta ao normal.